O tema sobre alimentação saudável, ele nunca esteve tão em evidência quanto agora, nesse momento da pandemia que vivemos, onde pessoas que sofrem de comorbidades, muitas delas causadas por conta de hábitos de vida, de nutrição, da falta da prática de exercícios físicos, são determinantes para que essas pessoas tenham uma saúde debilitada e se tornem pessoas mais vulneráveis ao coronavírus. A nossa aula de hoje ela é sobre alimentação saudável, nutrição, respiração e circulação, ou seja, qual é a relação entre cada uma dessas atividades do nosso organismo. Alimentação e vida saudável. Aqui nessa imagem a gente pode ver que, logo de cara, a alimentação saudável ela está, na verdade, relacionada ao consumo de uma grande variedade de nutrientes e de alimentos diversificados. Nós vamos ver cada um deles mais para frente e quais componentes, quais nutrientes cada um deles apresenta. Nutrição. A alimentação é necessária para se obter os nutrientes para o desenvolvimento e a manutenção do organismo. Nutrientes são diversos compostos presentes nos alimentos que desempenham diversas funções no organismo, por exemplo, os carboidratos, as proteínas, vitaminas, fibras alimentares, etc. Então, os nutrientes eles vão ser encontrados dentro dos alimentos, sejam eles frutas, verduras, carnes, etc. E cada um desses nutrientes eles tem uma função específica muito importante para o bom funcionamento do nosso organismo, o desenvolvimento e a manutenção da saúde. A alimentação variada em intervalos curtos é muito importante para que nós tenhamos uma vida saudável. Haja vista que não é interessante que o ser humano passe muitas horas sem se alimentar. Por exemplo, você toma aquele café por volta de 7 da manhã e você vai se alimentar novamente apenas ao meio-dia, ou seja, várias horas após a ingestão do primeiro alimento do dia, que seria o café da manhã. Isso não é recomendado. Na verdade, o interessante é você fazer uma alimentação diversificada e com intervalos entre 2 a 3 horas. A prática de exercícios físicos regular também é recomendada para que nós tenhamos uma vida saudável. Haja vista que os exercícios físicos eles fazem bem para a nossa circulação sanguínea, eles fazem bem para o nosso coração, eles fazem bem inclusive para as questões psíquicas, psicológicas do ser humano. O consumo regular de água também é recomendado, algo em torno de 2 litros de água diariamente. Lembrando que a gente vai encontrar água não apenas ao ingerir água propriamente dita, mas quando você bebe um suco, quando você se alimenta, os alimentos têm água também. Então a soma dessa quantidade de água que você ingere, seja pelo alimento, seja pelo consumo de água ou de um suco, ele tem que ser em média de 2 litros. É claro que essa regra dos 2 litros ela também depende. Ela depende da quantidade de água que você perde ao longo do seu dia. Por exemplo, você fez uma atividade física e através dessa atividade física, durante ela você transpirou em excesso, você suou demais, logo você vai precisar ingerir mais do que 2 litros de água. Dormir bem, algo em torno de 8 horas de sono ininterruptas, ou seja, sem interrupções. E aqui vai uma dica para quem costuma dormir muito tarde, muitas vezes por conta do uso de celular, por conta do uso de WhatsApp ou então de ficar jogando no celular. Saiba que essa prática não é saudável, certo? É necessário que nós tenhamos um sono de qualidade e um sono de no mínimo 8 horas sem parar, para que você tenha uma vida saudável, porque a privação do sono, desse sono de má qualidade, ele também vai afetando a nossa saúde ao longo da nossa vida, causando problemas físicos, circulatórios, respiratórios e até psicológicos. As calorias elas são a unidade de medida da quantidade de energia presente em um alimento. Então, sempre quando nós nos alimentamos e gastamos energia nas nossas atividades diárias, nós temos que fazer um cálculo entre as calorias obtidas na alimentação e a quantidade de caloria que nós perdemos durante as atividades diárias que nós fazemos. Por exemplo, atividades físicas mais pesadas, como corridas, atividades de musculação, elas são atividades que gastam uma grande quantidade de caloria. E o consumo de nutrientes
ele também tem que estar de acordo com essa quantidade de calorias que você vai perder nas atividades físicas que você faz. Então também não é recomendável aquelas pessoas que, naquelas dietas mirabolantes, para perder uma grande quantidade de calorias e de peso, elas comem muito pouco e fazem muita atividade física. Lembrem-se que o nosso corpo ele é similar a uma máquina, a um carro, por exemplo. Se faltar o combustível, que no nosso caso seriam os nutrientes, seriam as calorias, o nosso corpo ele pode ter problemas. Você pode inclusive desmaiar ao fazer uma atividade física pesada sem ter se alimentado bem. Então, esse cálculo das calorias, essa gestão dessa quantidade de energia que a gente obtém nos alimentos para a quantidade de energia que a gente perde ao fazer atividades físicas, ela tem que ser muito bem equilibrada. Observação: os carboidratos, que é um dos nutrientes que nós estudamos aqui nesse assunto, e as gorduras são considerados os nutrientes mais calóricos. Então, carboidratos encontrados em massas, pães, né, as frituras, os tubérculos, e as gorduras encontradas em carnes vermelhas, né, em ceras, em óleos, eles são alimentos extremamente calóricos. Quando fazemos atividades físicas, consumimos essa energia, evitando o seu acúmulo que pode acarretar em obesidade. Então, se você tem uma vida sedentária, o que é sedentário? Sedentário seria aquela vida sem a prática de atividades físicas. Se você tem uma vida sedentária, você gasta pouca caloria, e se você ingerir mais calorias do que você gasta, você tende a o quê? A acumular gordura, a acumular energia na forma de caloria, certo? E isso vai levar à produção de células de gordura no seu organismo, e elas vão se acumular por todo o seu corpo, pelo abdômen, braços e pernas, né? E isso nós chamamos de obesidade. Se você consumir menos calorias do que você gasta ao longo do dia, você tende a perder gordura, né? Você tende a perder massa, você tende a ficar mais magro. Só que sempre lembrando para vocês, como eu falei no início dessa explicação, que o consumo excessivo de calorias em detrimento, o gasto excessivo de calorias em detrimento do consumo delas ser muito baixo, pode causar o quê? Pode causar um processo de falta de energia para a realização das atividades físicas, e por conta disso a pessoa ela pode ter o quê? Ela pode ter um problema, ela pode desmaiar pela falta de energia. Então aqui essa imagenzinha, né, tá exemplificando isso que a gente colocou, em que o correto é o quê? A gente fazer durante algumas horas do dia as nossas atividades físicas, né? Porque as atividades físicas, além delas gastarem as calorias e com isso fortalecerem a nossa musculatura, fazerem bem para a nossa circulação sanguínea e nos deixar com uma forma física mais magra, né? Ou seja, evitando a obesidade, as atividades físicas também fazem bem para o nosso psicológico, né? Hoje nós temos muitas doenças relacionadas ao psicológico, como a depressão, como as ansiedades, como as crises de pânico, e as atividades físicas hoje também já foram incluídas entre as atividades que fazem bem para o nosso psicológico. Então nós vemos aqui o quê? Pessoas de várias idades, desde a criança até o idoso, fazendo atividade física, ou seja, a atividade física é recomendada para todos. Só lembrando que para você fazer as atividades físicas, principalmente se você já tem uma certa idade, você precisa ir ao médico, para o médico lhe recomendar as atividades físicas que você pode fazer, né? A gente sempre tem que lembrar que as atividades físicas elas têm que ser feitas mediante um aconselhamento médico. A gente não fazer em excesso essas atividades, né? As atividades físicas elas têm certas atividades que são recomendadas para determinadas idades. A gente nunca deve fazer o quê? Fazer além daquilo que a gente pode fazer na nossa faixa etária. Então sempre é recomendado ir ao médico. E aqui o que precisa melhorar, né? Eu não vou nem colocar incorreto, porque sempre existe a chance da gente tentar melhorar nossas práticas, que seria o quê? Isso aqui é o exemplo do sedentarismo, seria a pessoa que passa o dia sentada num sofá, no caso aqui está deitada, né, consumindo calorias através da imagem aqui dos salgadinhos, refrigerantes, e fazendo atividades que gastam pouquíssima caloria, que seria o uso do computador para conversar, o uso do videogame, a leitura de alguma revista, algum livro. Então precisa melhorar. Quer dizer que eu não posso fazer isso aqui na minha vida? Posso fazer sim. Só que eu tenho que associar isso a isso aqui. Eu não posso ficar apenas nisso aqui, que aí seria caracterizado uma vida sedentária.
Muito bem, vamos ver aqui um exemplo de um rótulo para a gente entender um pouquinho sobre a caloria, né? As calorias a gente pode muito bem encontrar o valor calórico de cada alimento quando a gente compra eles, né? Nessas tabelinhas que geralmente são encontradas na parte de trás da embalagem do alimento. E essas calorias, como eu falei ainda agora, seria a medida da quantidade de energia presente no alimento, certo? Então, o cálculo dessa quantidade de energia vai ser colocado nesse alimento para quê? Para que eu tenha noção de quanta energia eu estou absorvendo ao comer aquele alimento e a partir daí fazer o quê? Equilibrar a minha alimentação, certo? Vamos ver aqui. Então, o alimento, nós temos aqui a farinha de trigo. O trigo, ele é formado por um carboidrato, né? Então, como eu falei ainda agora, que carboidratos e gorduras são alimentos mais calóricos, você vai perceber que ele é um dos alimentos que tem mais caloria. Aqui no caso ele tem 360 calorias, né? Quilocalorias, ou seja, ele tem 360 mil calorias. A batata inglesa, 70 mil calorias. O açúcar refinado, 390 quilocalorias, ou seja, 390 mil calorias. Vocês podem perceber que esses três primeiros exemplos aqui, eles são exemplos de carboidratos, são alimentos que têm mais calorias. A batata inglesa que tem um pouquinho menos, né? Leite fluido. O leite fluido tem 65 mil calorias. E olha a manteiga. A manteiga é uma gordura. Tem mais caloria ainda do que os carboidratos. 720 quilocalorias. A maçã tem 56 quilocalorias. E o repolho tem apenas 17 quilocalorias. Então, só pela análise aqui dessa tabela, a gente pode perceber que esses alimentos aqui, eles são alimentos que você tem que consumir em menor quantidade. Não quer dizer que eu deva deixar de consumir esses alimentos, mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que moderar o consumo deles. E aqueles alimentos que têm menos calorias, eles são alimentos que eu posso me alimentar deles um pouco mais. Eles vão fazer menos mal para a minha saúde se eu comer eles um pouquinho mais. E aqui, em contrapartida da tabela que a gente viu ainda agora, sobre a quantidade de caloria presente nos alimentos, nós temos aqui uma tabela mostrando o gasto calórico, ou seja, quanto cada atividade física que eu faço no meu dia a dia gasta de caloria. Então, se você perceber aqui, olha, aqui nessa parte da tabela nós temos a atividade física, que é aqui nós temos o quê? O gasto de quilocalorias, né? Ou seja, quantas mil calorias são gastas por minuto em cada atividade. Então, olha só, andar de bicicleta gasta 4.000 calorias por minuto. Dançar, 7.000 calorias por minuto. Andar numa esteira, mas andar acelerado, né? Andar rápido, 9.000 calorias. Correr, 10.000 calorias. E fazer spinning, que é um tipo de atividade física, que é uma atividade física pesada, inclusive, 13.000 calorias. Então, quer dizer que em um minuto fazendo spinning, eu gasto 13.000 calorias. Se eu voltar aqui nessa outra tabela, eu posso fazer um cálculo. Eu posso pegar a quantidade de calorias que eu vou ingerir me alimentando, por exemplo, de uma farinha de trigo, né, 100 gramas dela, e eu posso fazer esse cálculo para saber quantos minutos eu preciso fazer de determinada atividade física para saber quanto tempo eu vou necessitar fazer essa atividade para gastar as calorias que eu obtive ao ingerir esse alimento, né? É um bom cálculo aqui para a gente fazer, aqui unindo a matemática ao nosso estudo de ciências. Essa outra imagem é uma imagem de uma pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar é um gráfico que ele organiza os tipos de alimentos num formato de uma pirâmide, sendo que aqueles que estão mais abaixo da pirâmide são aqueles que nós podemos comer em maior quantidade. Por quê? Porque eles causam menos prejuízo à nossa saúde. E quanto mais você sobe na pirâmide, você vai ter alimentos que nós temos que consumir em menor quantidade, porque eles podem fazer mal à saúde se consumidos em grande quantidade. Bora ver aqui. Aqui no grupo 1, nós temos o quê? Nós temos aqui no grupo 1 alimentos que eles são tubérculos, são leguminosas, são alimentos integrais, né? Eles são alimentos que eles podem ser consumidos em quantidade maior, porque eles são alimentos que causam menos problemas à nossa saúde. Eles têm, em geral, mais fibras, eles têm menos energia. Na segunda, nós temos o quê? Nós temos hortaliças, frutas e verduras, né, que podem ser consumidas em uma quantidade um pouco maior. Mais acima nós temos o quê? Nós temos carnes como peixe, nós temos carne bovina, nós temos frango, leites, queijos. E por último nós temos o quê?
gorduras, nós temos alimentos industrializados, nós temos doces, né, que devem ser consumidos em menor quantidade. E na base de tudo isso nós temos o quê? Água e líquidos, que são aqueles que podem ser consumidos em quantidade maior ainda, né? São alimentos em que o consumo deles em grande quantidade vai fazer bem para a nossa saúde. Eles não têm restrições com relação ao consumo deles. Você vomita quando seu sistema digestivo é virado pelo avesso. Esse liquidificador é parecido com sua boca. As lâminas são como se fossem seus dentes. Quando mastigamos um sanduíche, nossos dentes cortam-no em pedaços. E vem a saliva. A saliva ajuda a amaciar, a molhar e a lubrificar até ficar uma massa que dê para engolir. Bom, agora, onde é que eu vou arranjar saliva? É bem fresca. Confie em mim. Em seguida, as lâminas, ou os dentes, vão mascar a comida. Próxima parada, nosso amigo esôfago. O esôfago é um tubo de 25 centímetros de comprimento que liga a boca ao estômago. Ei, vamos colocar uns mastigadinhos aqui pro nenezinho. É isso aí. Vamos lá. Tudo pela ciência. Bem. Agora, eu vou usar as mãos. Mas, no esôfago, tem uma coisa chamada peristaltismo, que são ondas musculares que empurram o sanduíche para o estômago. Estão vendo? Ação muscular. Muitas pessoas pensam que é por causa da gravidade, mas não é. Por isso a gente pode até comer de cabeça para baixo. Mas você não deve nem tentar, pode engasgar. Obrigado, Liza. Puxa. De volta, Gororoba! Como você pôde ver, ela está agora no estômago, onde começam a acontecer coisas interessantes. O sanduíche se combina com o suco gástrico, que contém produtos químicos chamados enzimas e ácido clorídrico. Olha só! Aí os músculos do estômago misturam bem tudo isso para os sucos gástricos diluírem ainda melhor. Por falar nisso, a palavra digerir, que vem do latim, significa separar ou dissolver. Esse ácido todo não fere o estômago? Não, Lester, porque o interior do estômago é protegido por uma camada de muco. Atenção, se não estivesse revestido de muco, o seu estômago dissolveria a si mesmo. Tudo bem. Quando o estômago acabou o seu trabalho, o sanduíche vai para um lugar em forma de U. É a primeira seção do intestino delgado, que recebe o nome de duodeno. No duodeno, o sanduíche se mistura com mais produtos químicos, como a bilis do seu fígado, que ajuda a quebrar as gorduras do salame e do queijo. E também os famosos sucos pancreáticos, que ajudam a transformar a comida nas coisas boas que o nosso corpo tanto precisa. Depois todo mundo vai embora para o intestino delgado. E lá vamos nós! Nós apresentamos o intestino delgado, que chega a ter até 5 metros de comprimento, como sendo uma mangueira furada, porque os nutrientes atravessam as paredes, vão aos vasos sanguíneos, de onde são levados para as células. De lá é só um pulinho para chegarmos até o intestino grosso. Aqui, a água e os sais são absorvidos pelo revestimento e vão para a corrente sanguínea. O que sobra sai do nosso corpo como excremento. O estômago está mandando um sinal para o cérebro. O cérebro está mandando um sinal de volta para o estômago, mandando o estômago evacuar. Está revertendo o sistema. E os músculos digestivos que estavam puxando a comida para baixo, junto com os músculos abdominais, estão empurrando agora a comida para cima. Onei?
O barulho do estômago não vem do estômago. Esses barulhinhos chatinhos vêm dos intestinos. São causados pela comida líquida que está sendo empurrada pelos intestinos, empurrada pela ação muscular. A palavra científica para esses barulhos é borborigmo. Ei, Big Man.